Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, com gostinho de sexta, então quintamos por aqui. E eu quero que você conte aí pra gente no chat de onde você está falando, deixa seu bom dia aqui. Aproveita e deixa a sua dúvida em relação ao cenário, em relação à economia, em relação a tudo isso que está acontecendo, porque Diego está lá na redação já para pescar tanto o bom dia de vocês, quanto também as dúvidas. Hoje a gente vai falar de uma série de assuntos importantes, vamos atualizar a treta do tarifaço, porque mais uma vez a gente teve mudança e vamos contar para vocês o que mudou aí, o que derrubou as bolsas ontem. Mas vamos falar também de ovo de Páscoa, já que a gente está numa quinta-feira quase santa. Vamos falar de ovo de Páscoa porque é um assunto que tem gerado muito burburinho, muito frisson aí nas redes sociais e a gente vai comentar isso com vocês. Outro assunto também que tem tudo a ver com ovo de Páscoa, ou não, né? Depende aí do ponto de vista, IGP-10, a prévia dos índices da FGV. Então a gente vai falar de inflação, vamos falar de preço de ovo e também de tarifaço. Um programa aí bem completo para essa véspera de feriado. Mas antes de tudo isso, vamos ver o que tem na nossa agenda, porque ela também está bem recheada, assim como os ovos de Páscoa ou não, né? Porque tem ovo de Páscoa que não está recheado não e a gente vai contar para vocês. Mas já tivemos alguns balanços sendo divulgados antes da abertura, balanço da United Health, teve também American Express, então esses já saíram logo cedinho de manhã. Na Alemanha, 3 horas da manhã também bem cedo, né? Saiu o índice de preços ao produtor de março e a OCDE divulgou tanto a taxa de desemprego da OCDE, como também o relatório trimestral sobre situação no mercado de trabalho. Às 8 horas, teve anúncio de decisão de política monetária na Turquia e a gente vai ver que durante a tarde tem alguns itens ali, né, alguns eventos, indicadores que saem toda semana, então permissão para novas moradias nos Estados Unidos, tem ali os postos de petróleo em operação, então pode passar aí a agenda para a gente acompanhar junto. Tem todos esses índices semanais, mas tem um monte de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando de novo. O povo gosta de falar lá, então vamos lá. Na zona do euro, teve decisão de política monetária também às 9h15. O Departamento de Trabalho já divulgou os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos na semana fechada até dia 12, então até a semana passada. E a gente começa a ter os discursos, né, abrindo aqui a nossa agenda de discurso. Então, quem fala hoje? A diretora-gerente do FMI vai fazer um discurso na abertura da reunião de primavera de 2025, agorinha, às 11 horas. Logo em seguida, meio-dia e 45, quem fala é o Michael Barr, que discursa aí sobre cibersegurança no sistema bancário. E aí, gente, é o que eu sempre falo, né? Ninguém quer, de fato, ver o Michael Barr falando de cibersegurança, a não ser quem está lá no evento. O que as pessoas do mercado querem, e que por isso que ele aparece na agenda, é ver se tem alguma sinalização de política monetária. E isso vale para os próximos dirigentes que vão falar também. Então, vamos passar aí para ver quem que mais fala hoje e quem mais solta balanço, porque tem mais divulgação de resultado corporativo no fim do dia. Então, vamos lá, porque tem muita coisa na agenda. Vamos passar aí, pessoal, também acompanhar. Então, postos de petróleo já tinha adiantado para vocês. Hoje o mercado de títulos lá das famosas treasuries também fecham mais cedo por conta de feriado. Não está aqui, mas tem também presidente do Banco Central Europeu falando hoje, depois da decisão de política monetária. Quem fala é a Christine Lagarde, ela vai falar aí sobre a decisão. E temos depois do fechamento Netflix, TSMC, né, que é a empresa de semicondutores de Taiwan, divulgando o resultado. E aqui, gente, pode ter impacto de tarifaço indiretamente. E também temos balanço da Western Alliance, depois do fechamento nos Estados Unidos. Então, um dia misto aí, com dirigentes de Banco Central falando ao redor do mundo e também balanços. Aqui no Brasil não sai nada, já está todo mundo em ritmo de Páscoa. Agora vamos para a redação, porque o Diego já está lá para dar o bom dia dele para vocês e também contar para a gente o que aconteceu com o mercado ontem. Diego, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia aqui para a nossa telespectadora fiel MH Schweitzer, que já veio com uma pergunta aqui, querendo saber, Débora, se a gente vai poder descansar nesse feriadão ou se o Trump não vai deixar. Bom dia para Solange Costa, diretamente de Brasília. Bom dia para o Viola Ricardo, que já veio aqui gritando no chat, vai Corinthians. Enfim, bom dia para toda a nação corintiana aí também, que teve uma noite sofrida ontem.
Bom dia para Fractal Grow de Goiânia. Bom dia da Edlive. Bom dia especial para Camila Henrique, que falou agora que entrou para o time do investidor mestre na última aula do Eduardo Moreira. Então vai ter que começar a acompanhar aqui o nosso programa. Enfim, bom dia para todo mundo, gente. Bom, bora começar com um resumão do que rolou ontem no mercado? Já vou logo avisando que ontem foi um daqueles dias que o Ibovespa bateu o dedinho na quina. O índice caiu 0,72% e fechou nos 128.316 pontos. Não foi o melhor dos humores. Um combo de fatores externos meio azedos e o desempenho fraco de gigantes da bolsa, tipo a Vale, que não ajudou muito hoje, para variar, foi responsável. Mesmo com esse clima meio nublado por aqui, a nossa queda foi menor do que comparada com o que rolou lá fora. Em Nova York, o tombo foi mais feio. O Dow Jones caiu 1,73%, o S&P 500 caiu 2,24% e o Nasdaq, o Nasdaq praticamente tropeçou e rolou ladeira abaixo, com uma queda de 3,07%. Tudo isso foi puxado principalmente pelo setor de tecnologia, e é aí que entra o drama dos chips e semicondutores, que andam mais voláteis que o humor do presidente estadunidense Donald Trump. Enfim, foi um daqueles dias que até o touro de Wall Street deve ter pensado em tirar férias, para ser sincero. Mas ainda tem muito chão pela frente, né, Débora? Exatamente, tem muito chão, Diego, e a gente não sabe para onde vai, porque cada dia vai para um lugar. E esse que é o grande problema. A gente teve aqueles aumentos de tarifa dos Estados Unidos para a China respondeu, mas não respondeu na mesma medida, e depois, né, a China colocou ali alguns entraves para aeronaves da Boeing, cancelou alguns contratos, suspendeu alguns contratos também de compra de peças. Então a gente vê, né, que a resposta ali nem sempre vai vir por meio de aumento de tarifas de um país para o outro. E isso foi o que aconteceu ontem. Então vamos dar uma atualizada nessa novela, vamos dar uma atualizada nesse novo capítulo de Game of Trumps aí, porque a gente tem novas coisas acontecendo. Eu não vou voltar lá no dia 11, vamos começar do dia 15, mais pertinho daqui, porque aí a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo. Então vamos lá. A China anunciou retaliações, suspendeu a compra de aeronaves da Boeing e peças de empresas dos Estados Unidos em resposta às tarifas de até 145% de produtos chineses. Então, os Estados Unidos estão colocando 145% de tarifa em relação a produtos que entram da China nos Estados Unidos. E essas tarifas, elas podem chegar até 245%, dependendo do item. Porque tem alguns itens que tem ali já uma tarifação extra. Então, tem alguns itens ali que, por exemplo, seringas, né, que já tinham alíquotas extras sendo cobradas, podem ter essa alíquota ainda aumentada. Então, a gente vê que tem sim, né, essa intenção de barrar os produtos ou que os produtos chineses entrem muito mais caros nos Estados Unidos. Só que aí a gente tem um problemão, né, porque muita coisa é feita lá na China, né, é fabricada na China e importada pelos Estados Unidos. E esses produtos, eles vão entrar mais caros ali para quem compra, então o importador ele vai pagar mais caro, só que em algum momento isso vai chegar no consumidor, porque vira ali, né, uma cadeia de tarifas, isso vai aumentar o preço para o produtor, vai aumentar o preço para o importador, e ele não é bobo, ele vai passar isso para o preço ao consumidor. Então a gente tem toda essa expectativa de inflação acontecendo por lá, justamente por isso, mas não para por aí, porque tem a escalada da guerra comercial com as tensões aumentando com impacto potencial em aviação e tecnologia, e eu já tinha falado isso ontem, e aí a gente teve justamente impacto no setor de tecnologia, por isso que a Nasdaq caiu tanto. Então vamos lá, Estados Unidos atacaram publicamente a China, Trump acusou Pequim de quebrar acordos e prejudicar agricultores, foi o que a gente falou ontem, né? Essa quebra de acordo tanto aí com as empresas de aviação quanto também com o agro, né? E a gente sabe que o agro, principalmente produtor de soja, aí, normalmente exporta para a China, assim como nós aqui, então lá nos Estados Unidos não é diferente. E essa quebra de contratos, essas suspensões podem começar a afetar outros setores que não só o de tecnologia, não só ali o de aviação. Então isso já causou também burburinho ontem e as tarifas, Donald Trump defendeu de novo as tarifas, falando que isso poderia substituir parte dos impostos internos. O mercado não gostou nada disso, reagiu muito mal, porque o mercado estava lá naquele capítulo da Nova Esperança ainda. Eles estavam esperando que tivesse uma trégua, só que essa trégua não chegou e a corda foi esticando cada vez mais.
A Casa Branca afirmou que mais de 75 países querem ter ali acordos tarifários com os Estados Unidos e que agora é a vez da China dar o próximo passo. Jogaram mesmo a bola para a China. E aí eu já atualizo para vocês, né, que a bola está na quadra da China e que o Donald Trump, né, até respondeu ali que não tem que fazer acordo com eles. Né? Então que a bola está realmente que ele não vai procurar fazer acordo. Quem tem que correr atrás aí é a China. Mas calma que piora, porque teve mudança depois do dia 15 de abril. No dia 16, vamos ver o que aconteceu. Os Estados Unidos passaram a exigir licença para exportar os chips de IA, então aqueles chips H20, MI308 aí, que são usados na inteligência artificial e que são fabricados normalmente pela NVIDIA e a AMD, iam começar a ter essa licença para serem exportados para a China. Então, para sair dos Estados Unidos e irem para a China, esses chips, teria que ter essa licença. Isso é para tentar limitar, para tentar dificultar a saída desses chips dos Estados Unidos para a China. Só que aí a gente tem um problema, né? Porque a NVIDIA conta com esse mercado asiático, a AMD conta com esse mercado asiático para distribuição, para venda desses chips. E até a NVIDIA se pronunciou ontem falando que ela estima um impacto de 5,5 bilhões de dólares no faturamento por conta dessa restrição dos negócios com a China. E aí, o golpe deve ser maior do que o financeiro. A empresa considera que a venda de chips para a China é vital para o seu futuro. Então, o Donald Trump está começando a desagradar outro setor. Já não bastava desagradar o setor ali financeiro dos Estados Unidos, que não está gostando nada disso. O agro não está gostando nada disso e agora o setor de tecnologia também está aí muito bravo, muito pé da vida, porque isso vai atrapalhar muito o faturamento. E não à toa, ontem as empresas ligadas a chips e semicondutores nos Estados Unidos derreteram. Porque imagina a empresa falar, olha, isso vai atrapalhar 5 bilhões do nosso faturamento e a China é vital para a nossa venda. É um mercado muito importante, é um mercado que compra muito esse tipo de bem. Então isso vai atrapalhar a gente. Ninguém vai querer ficar com essa ação, porque se você tem uma expectativa que a empresa vai lucrar e faturar menos no futuro, você vende e realiza ganho. Você está vendo que ela não pode entregar mais do que ela está entregando ou que ela já entregava, e por isso que eu falei, agora o setor, né, de semicondutores deve ficar muito no radar, justamente por conta dessas restrições dos Estados Unidos. E os semicondutores também já tiveram ali um alerta que podem entrar no alvo das tarifas também ou em alguma restrição. Então isso está causando realmente muita bagunça por lá. Mas calma, porque ainda tem mais a resposta da China, que acabou acusando também os Estados Unidos e a Casa Branca de chantagem com o tarifaço e diz que a postura inviabiliza os negócios. Então sim, com a NVIDIA isso vai ficar inviável e cresce a tensão, né? A corda está sendo esticada. Então aquela trégua que a gente teve expectativa no começo da semana foi por água abaixo. Então não à toa os mercados nos Estados Unidos caíram tanto, a NVIDIA puxou toda a Nasdaq para baixo. Tudo isso está ligado à expectativa de que vai piorar para vários setores. E não só isso. Ontem eu contei para vocês que o Jerome Powell ia falar. Né? Então eu falei, olha, Jerome Powell vai falar e ninguém tá... Jerome Powell ainda quando fala, ele ganha bastante holofote. O que ele falou ontem? Que as posturas tarifárias dos Estados Unidos vão começar sim a pressionar a inflação, que tem aí uma expectativa de inflação mais alta e desaceleração. Isso acabou de jogar água no chope que faltava. Se estava já ruim por conta do setor de tecnologia, à tarde, quando o Powell fala, aí sim o humor foi pro vinagre, né? Aí o humor derreteu mesmo, porque ele estava falando que vai ter inflação, que vai ter desaceleração, e esse é o pior cenário possível. Aí Donald Trump respondeu que o Powell não sabe de nada, que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos não sabe o que está falando, ele já tinha falado que sabe mais do que o Banco Central. Então a gente começa a ver vários conflitos ali, né? Entre setores, entre Banco Central, entre setores, inclusive, que apoiaram Donald Trump. Então, o negócio está ficando feio para ele e ele está tendo cada vez mais reprovação, inclusive, tá? A reprovação dele está ficando cada vez mais alta. E aí a gente separou um meme para vocês de Donald Trump que resume muito o humor de tudo isso, que resume muito essa semana e as outras, porque eu sinto exatamente isso. Na segunda-feira, o Donald Trump, ele recua com as tarifas. Na terça, ele volta com as tarifas. Na quarta, ele recua. Na quinta, ele coloca de novo as tarifas. Na sexta, ele recua. E depois, sábado e domingo, ele joga golfe.
Então, maravilhoso esse meme de Game of Thrones aqui, que é um resumo dessa treta toda. Agora, eu vou pegar um avião e vir aqui para o Brasil de novo, porque a gente tem o quê para falar com vocês? IGP-10, que saiu essa semana. Então, Diego, qual que era a expectativa para o IGP-10, hein? Conta aí pra gente. O mercado estava achando que o IGP-10 ia cair mesmo? O que estava esperando o mercadão aí da nossa prévia da inflação da FGV? Então, Débora, a respeito do IGP-10, o mercado estava esperando que esse índice ia cair. Um pouco, nada muito dramático, mas ia ter uma variação negativa. A última vez que ele tinha dado esse passo para trás foi lá em abril do ano passado, com uma queda de 0,33%. A expectativa era que a deflação mais forte viesse do índice de preços ao produtor amplo. E tem mais. O índice de preços ao consumidor, aquele que a gente sente no nosso bolso, no dia a dia, também deve aliviar. A previsão era de uma desaceleração boa, saindo de 1,03% para 0,42%. O grande motivo disso tudo, energia elétrica mais tranquila e combustíveis com menos gás no preço. Com menos gás no preço, desculpa, gente. Mas foi isso mesmo que aconteceu, Débora? Conta pra gente. Olha, o IGP-10 ele caiu mesmo, né? Caiu 0,22, então o mercado não errou tanto assim, né? Talvez tenha errado um pouquinho ali na medida, mas não errou no macro da coisa. Porque o IGP-10 ele caiu, e ele caiu sim puxado por preços ao produtor, principalmente minério de ferro. Os preços ao consumidor, que é o que mais importa aí pra gente, né? A prévia dos preços ao consumidor. Também mostraram algumas tréguas na parte de transportes, mais até pelas passagens aéreas, porque os índices da FGV, isso é muito curioso, né? Os índices da FGV têm um peso um pouco maior de passagens aéreas. Elas sempre aparecem ali em destaque e acaba tendo, até quando a gente vê uma leitura da FGV e uma leitura do IBGE, a gente sente uma diferença, né, nesse peso dado às passagens aéreas e o impacto que isso tem no índice final. Eu acho isso muito interessante, inclusive, para contar para vocês, porque mostra que, dependendo de como você constitui essa cesta de bens para medir a inflação, isso muda na inflação. Então, é o que a gente sempre fala, a inflação é um índice macroeconômico, ela pega várias regiões do Brasil, ela pega ali vários grupos, vários itens e dá pesos para isso, então uma média ponderada por pesos, e você tem, né, essa medição feita dessa forma para que você tenha a composição de um índice macro, só que nunca vai ser igual ao nosso. Tanto que a da FGV não é igual ao do IBGE, porque tem diferença na cesta de composição. E eu tenho certeza que a sua cesta de consumo também é diferente das duas, porque pode não ter um item regional, ou pode ter um item que não está ali na cesta, por isso que a gente sente de forma diferente. E eu acho isso muito interessante, justamente porque a FGV faz a medição de uma forma que dá mais peso para alguns itens que o IPCA não dá. Então, a gente já tem uma diferença nas próprias medições, imagina para a vida de vocês. Mas aqui vamos ver como é que ficou a inflação aí no mês, nos 12 meses, e quem foi o vilão dos preços ao consumidor. Porque como aqui a gente está falando de uma prévia, né, a gente está falando de uma prévia da inflação da FGV, isso também já traz para a gente alguma coisinha ali, algum spoiler do que pode vir no nosso IPCA 15 e no nosso IPCA cheio em abril. Então vamos ver o que aconteceu aí entre os 10 últimos dias, né? Porque aqui a gente mede 10 e 10, né? Então, do dia 10 ao dia 10, né? Então essa é a medição. Vamos lá. 0,04 tinha sido a medição em março de 2025, em abril teve desaceleração de 0,22. Então a gente não só teve desaceleração, como deflação. Os preços caíram. Os preços ao produtor, que já tinham mostrado deflação, então já tinham recuado em março, aprofundaram essa queda aí para 0,47 em abril. O índice de preços ao consumidor, esse é o que mais importa para a gente no momento, ali no curto prazo, porque é aqui que são medidos, né, os itens que chegam no nosso bolso, no nosso carrinho de compras. Não que o IPA não chegue, mas ele tem um tempo a mais para chegar, porque é preço ao produtor. E aí depois que esses preços são repassados para a gente, quando são? Porque se a gente está falando de minério de ferro, isso é muito indireto, às vezes numa construção civil ou ali em outros aspectos, né? Não é tão direto, a gente não sente tanto ali na veia como sente o IPC. Então, o 1,03 em março desacelerou para 0,42 em abril, então teve desaceleração, mas ainda assim os preços subiram na média. E o INCC, aqui, que é o Índice Nacional da Construção Civil, ficou quase igual, né? Ficou aí 0,43 em março e 0,45 em abril. Mas vamos passar aí já para os itens,
para a gente ver aí como é que ficou, né, esses itens. E aí já adianto para vocês, tá? O INCC, ele foi puxado pela mão de obra, tá? Então quem elevou o preço na cesta ali dos itens de INCC foi a mão de obra, então está mais difícil, o mercado está mais resiliente, a mão de obra está ficando mais cara. Então, mão de obra na construção foi o que puxou, e aí é renda também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Foi o que puxou o INCC para cima. No caso de índice de preços ao produtor, minério de ferro principalmente puxou para baixo. Agora, no IGP-10 aí, no IPC-10, no caso, o tomate foi o grande vilão. Então, Ana Maria, já pode usar colar de tomate de novo? Porque o tomate volta aí com a sua sazonalidade, suas questões de também pouca resistência ao calor, volta para vilão aí das altas do IPC-10. Então subiu 21,40, 41, né, até. O aluguel residencial subiu 1,73, o café continua ficando mais caro, então mês a mês o café continua subindo, né, 6,82 de alta. Refeições em bares e restaurantes também ficaram mais caras, então comer fora de casa também ficou 0,83 mais caro. E automóvel novo também subiu aqui. A passagem aérea caiu 7,30 nesse mês. A tarifa residencial, que tinha sido apontada lá pelo mercado, realmente teve essa trégua e por conta daquelas fim de rebote, de bônus de Itaipu e tudo mais. O arroz ficou mais barato, então aqui pelo menos uma boa notícia, 1,90 de queda. Shampoo, condicionador e creme, que não tem um peso tão grande assim na cesta de composição da gente, porque a gente não compra tanto. Caiu 1,58, compra sim, né? Compra todo mês, tal, compra às vezes a cada 2 semanas, mas não é uma coisa ali que a gente compra em quilos, né? E o contrafilé, também aqui uma boa notícia, pelo menos caiu 2,08 segundo a FGV. Mas o que continua preocupando, né? A gente tem alguns itens de alimentação e o grupo de alimentação continua preocupando e isso mexe com o nosso bolso, principalmente quando a gente está falando de alimento e segunda-feira, segunda não, né, que é feriado, terça-feira, a gente vai mostrar para vocês a inflação por extrato de renda. E aí a gente deve ver isso com um pouco mais de detalhes e de aprofundamento, como os itens de alimento, né, o prato do brasileiro, acaba pesando nas rendas mais baixas e isso é preocupante, porque a alimentação acaba consumindo também uma parte muito grande da renda, itens de cesta básica e tudo mais, e deixando pouca renda disponível para outros tipos de consumo. Então, isso já é uma preocupação e a gente sabe que questões climáticas, por exemplo, não vão ser resolvidas com alta da taxa Selic, como se espera aí o mercado financeiro subindo Selic para combater a alta de preço de café e tomate. Então, né, quem sabe, né, por que a gente tem a canequinha da cobra coral? Porque Selic não faz chover. Agora, Diego, vamos lá, tem pergunta da audiência, tem alguma coisa por aí? Ou a gente já vai falar de ovo de Páscoa e chamar o coelhinho aqui? Débora, acho que a gente já vai falar do ovo de Páscoa, porque não é só o preço do café que está tirando o sono do brasileiro médio. Os preços do ovo de Páscoa dispararam e assolaram a internet, né? Praticamente tudo que eu vejo quando eu entro hoje em dia nas minhas redes sociais para acompanhar isso. E tem uma reclamação, até em alguns outros chats que eu acompanho aqui dos nossos canais, a respeito do preço do ovo de Páscoa, né? E eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? É essa coisa de todo ano a mesma história, mas na verdade não é muito bem assim? Como que funciona, Débora? Olha, a gente teve sim alta nos ovos de Páscoa esse ano, mas a gente tem que lembrar que ovo de Páscoa também é um item que é vendido em data comemorativa. Então, assim como outros itens que acabam tendo maior procura em datas comemorativas e que são específicos de algumas épocas, tem esses aumentos de preço. Por quê? É chocolate, tá? Então é chocolate. Nem sempre é chocolate, hein? Porque aqui a gente já está vendo o tipo chocolate, né? Tem o tipo café agora, tem o tipo leite em pó e agora tem o tipo chocolate também, que acaba sendo mais uma coisa gordurosa com um aroma ali de chocolate, né? Então a gente já está tendo esses bem substitutos, porque o preço do chocolate está ficando mais caro, a gente está com alguns problemas de oferta da África do cacau, então o cacau está ficando mais caro e isso já está batendo no bolso do consumidor. O cacau e o café são itens aí, são commodities que já estão ficando mais caras desde o ano passado. Desde o ano passado a gente já tem quase um ano atrás, a gente já tinha essa preocupação tanto com o cacau quanto com o café. Então, o cacau ele está mais caro e aí as pessoas estão começando a achar formas de colocar menos cacau no chocolate. Então, já temos ovos fake rolando por aí e inundando os mercados, e aí não estou falando de mercado da Faria Lima, estou falando de supermercado mesmo,
no meio de toda essa alta de preços. Então a gente já tem esse fator aí que já deixa o chocolate mais caro. E a gente está falando que ovo de Páscoa é chocolate, tá? Mas é chocolate em outro formato, tem a embalagem bonitinha, ela tem o brinde que às vezes vem, né? Então tudo isso mexe também com o desejo das pessoas de comprar esses itens em datas comemorativas. E aí a procura aumenta muito. Só que a gente precisa entender, né, que os mercados, supermercados e até os produtores, eles abusam um pouco disso. A gente viu alguns lugares pesquisando para essa matéria com 300% de alta em algumas regiões, mas aí quando você vai procurar, você acha o mesmo chocolate assim por 38 e por 138. Então assim, uma coisa totalmente distorcida, porque justamente espera-se que a procura aumente bastante, né, e a gente tenha essa explosão de preços também por esse fator que é muito ligado ao desejo, à vontade de consumir aquilo naquela data comemorativa. Não à toa que se você for na segunda-feira, dia 21, no mercado, os ovos vão estar todos em promoção, porque eles vão ficar encalhados se não venderem, e aí é melhor desovar o estoque. Então a gente tem também esse fator que acaba influenciando bastante nos ovos de Páscoa. E aí vira uma distorção só, porque como eu falei, tem lugar que vai vender por 38, tem lugar que vai vender o mesmo chocolate por 138. E além de tudo, por conta dessa alta do cacau, por conta dessa alta do chocolate, já tem gente vendendo aí chocolate Godiva com sabor de parafina. Então, preço de Godiva, sabor de parafina, porque é aqueles cheio não é nem gordura, né? É outro item agora que eu não lembro o nome da matéria-prima ali. Mas a gente tem memes de ovos de Páscoa para vocês. Não que esses ovos estejam muito mais baratos, porque eles também estão sofrendo bastante com a questão sazonal, com a questão de clima, de quaresma também, mas aí a gente tem os ovos de Páscoa que você pode substituir. E olha que interessante, quando eu estava procurando esses memes, eles são de 2016, gente. 2016 as pessoas já estavam fazendo piada que os ovos estavam caros, porque isso é uma coisa que acontece todos os anos. Claro que a gente vai ter um aumento de preços, porque a gente tem inflação entre um período e outro, e a gente ainda tem algumas questões que afetam preços aí do chocolate. Mas em 2016, para vocês verem como todo ano a gente tem a mesma situação relacionada mais à procura, a essa coisa, né, do ovo ser um item diferenciado, ali, diferente, a gente tem essas piadas há muito tempo. Então aí uma delas, e a outra é o que eu vou conseguir levar nessa Páscoa no meu cestinho, né, um batonzinho aí. Então essas piadas elas vêm e voltam e elas estão aí nessa Páscoa também. Mas gente, cuidado para não comprar ovo fake aí, que não só tem sabor de chocolate. Agora eu quero dar um recadinho antes para vocês, antes de passar para o Rolê ICL, que é o nosso cineminha, né? E como todo bom cineminha, você tem que conseguir o seu ingresso. Então, para vocês assistirem o nosso documentário aí, Folha Corrida, que trabalha a memória, eu sempre falo quão importante é a gente trabalhar a memória do período da ditadura, quem apoiou, quem teve ali um papel nessa ditadura militar aqui do Brasil, nesse golpe, a gente tem que entender e tem que trabalhar essa memória e saber quem foram ali responsáveis. E o nosso Folha Corrida aí, né, o documentário que vai ser exibido com muita coragem aqui pelo ICL, vai contar justamente isso, a verdade sobre a relação do maior jornal do país com a ditadura militar. Então a gente está falando de uma empresa, e que era uma empresa de comunicação, com a relação disso com a ditadura militar. Então vai ser no dia 27 de abril, domingo às 8 horas, tá? Então você vai poder assistir Folha Corrida aqui com a gente. Mas tem que entrar em iclmercado.com.br para ganhar aí o ingresso, né? Para garantir o ingresso. Falando em ganhar, a gente tem o nosso vencedor, porque aqui a gente promete e cumpre. Eu fiz o sorteio hoje e já temos quem vai levar a nossa canequinha Cobra Coral para casa. Eu dei uma apagada no e-mail, porque eu não vou botar o e-mail da pessoa aqui ao vivo, né? Mas quem que ganhou aí? Vamos colocar para o pessoal em casa ver. Quem ganhou a canequinha da Cobra Coral, porque foi a Zampatri, ou o Zampatri, não sei, @alguma coisa, mas a gente até apagou parte do e-mail, porque é ele que vai levar, então ele é o grande ganhador aí da nossa caneca. A gente tem a imagem aí, pessoal? Não essa tem o e-mail todo, gente. Com a canequinha, não temos. Mas é isso. Na terça-feira eu mostro aí para vocês fazerem a auditoria de vocês. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência. Hoje a gente tem César Calejon no Rolê ICL, se não me engano, acho que é o César Calejon, né? Não é o William De Luca, não. Onde está o William De Luca? Aqui vocês colocam o César Calejon e o Guga Noblat. E a gente volta na terça-feira, porque a gente vai descansar. Eu vou estar com um olho no ovo ali de Páscoa, um olho no tarifaço do Trump.
Mas na terça-feira a gente volta para contar para vocês tudo o que aconteceu. Olha aí, apareceu o resultado do sorteio. O Zan, a gente apagou aqui, o @ também. A gente apagou tudo, mas se você é Zanpatri e está assistindo aí no chat, foi você que ganhou, a nossa produção vai te mandar um e-mail para pegar os detalhes para poder te enviar a canequinha. Então é isso, gente. Um bom feriado, boa Páscoa para quem comemora. Para quem não comemora, bom descanso. Terça-feira a gente está de volta. Um beijão e até lá. Todo regime ditatorial, para manter o seu poder, costuma ter apoio das elites do país. Isso significa as empresas e a imprensa. No Brasil não foi diferente, mas muito pouca gente sabe essa história. O premiadíssimo diretor Chaim Litevski fez uma série documental chamada Folha Corrida, que mostra a relação do maior jornal do Brasil à época, a Folha de São Paulo, com o regime da ditadura. Uma série documental que vai mudar completamente a visão das pessoas sobre o que aconteceu durante esse período. E uma série que ninguém poderia exibir a não ser o ICL, com a sua independência e a sua coragem. Exibição do primeiro episódio da série, dia 27 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Assista, entenda o que aconteceu e participe com a gente dessa luta por um futuro diferente.